Quem viveu os anos 80 nunca vai esquecer, né? Os fabricantes de brinquedos descobriram que podiam vender horrores fazendo desenhos. A molecada viu o desenho, entrava no hype e corria pra comprar o boneco, era assim. Dessa geração, vieram obras que marcaram épocas, né? Que continuam firmes até hoje. A gente teve He-Man, Comandos em Ação e Transformers. Carrinho que vira robô irado, porradaria de máquinas, ficção científica, tudo isso num prato feito também para os quadrinhos e a Marvel nem piscou. A editora foi dona da marca Transformers nos quadrinhos e você vai conhecer essa história agora. Reinhard Trunks, Peter aqui. Muita gente não sabe, mas os Transformers nasceram no Japão, sabia dessa? A empresa japonesa Takara, pois é, Takara mesmo, não tá barata não. Essa empresa ela inventou os bonecos para a linha deles de brinquedo de robôs Diaclone e Microchange. A ideia era justamente essa, né? Era tipo veículos que se transformavam em robô. Foi aí que a empresa norte-americana Hasbro, gigante, né? Viu aquilo, achou bacana e se interessou. A Hasbro comprou os direitos de distribuição no ocidente, né? Mudou o nome dos bonecos para Transformers e correu pro abraço. No começo os bonecos não tinham nem história, origem, não tinha nada. A Hasbro chamou a Marvel para criar tudo. Sim, galera, a guerra entre Autobots e Decepticons foi ideia da Marvel. Olha que bacana isso. Durante 7 anos as histórias dos Transformers foram publicadas em revistas da Marvel. A gente vai relembrar agora como é que foi isso. Era canônico? Rolou crossover? Você vai descobrir tudo agora, mas já comenta aqui embaixo. Pra você, um crossoverzinho Transformers com Marvel no cinema, você pagaria o ingresso? Ou pra você, não, Pedro, você não tem nada a ver, deixa quieto. Ou pra você, Pedro, eu vou feliz da vida ver um filme desse. Comenta aqui embaixo, vamos lá. Bom, vamos lá. No início disso tudo, tá? A missão da Marvel era bem simples. Criar uma história de fundo para os bonecos que a Hasbro estava licenciando. A Hasbro estava licenciando, pronto, e a Marvel ficou com a parte da história, da origem, de deixar aquilo com background bonito, né? Rolou ali um lance muito parecido com o que a DC já tinha feito antes com o He-Man. Eu já trouxe essa história aqui para vocês, ó. Vou deixar aqui, ok? A DC praticamente criou o He-Man clássico. Eles só não foram pra frente com o personagem, devolveram lá pra fabricante Mattel. A Marvel ficou então responsável por criar algumas histórias pros Transformers. Isso seria uma forma de desenvolver os personagens com o público-alvo. Na década de 80, a editora tinha o costume de lançar minisséries sobre encomendas. É tipo à la carte. Essa foi uma delas. Uma minissérie de 4 edições sobre esses robôs malucos aí que viravam carro. Que história é de robô que virava carro, né? Que aí depois virava um robô de novo. Tudo era novidade, ninguém estava entendendo muito bem o que era aquilo, mas era bacana. E a ideia deu muito certo. As vendas ficaram acima do esperado. O olho da Marvel, cresceu, né? Tinha aquilo pra caramba. Din-din caindo na conta, né? A Marvel então decidiu estender a série para além da edição 4, que era pra ser só 4, né? O que deveria ter terminado no 4º número foi até o número 80. 80! Foram 7 anos de publicação. Isso sem contar as revistas derivadas que também foram publicadas. Pra vocês terem noção, galera, a divisão britânica da Marvel, né, chamada Marvel UK, se empolgou demais. Os caras lá lançaram nada menos que 332 revistas dos Transformers. Tinha até robô batedeiro, robô liquidificador, secretário eletrônico, tinha tudo. Tem inclusive muito material que saiu na Inglaterra que ficou inédito nos Estados Unidos. Os Transformers fizeram um sucesso absurdo na Inglaterra. Os britânicos adoraram aquilo, né? Eu acho que até a Rainha Elizabeth lia também, escondidinha lá, né? Maneiro pra caramba. E você deve estar se perguntando agora se os Transformers faziam parte do universo principal da Marvel ou se era algum universo paralelo, algum outro universo dentro do multiverso. E eu te digo, eles chegaram na Terra canônica, na Terra 616 mesmo. Os Transformers interagiram com o Homem-Aranha, com a S.H.I.E.L.D., lutaram na Terra Selvagem. Terra Selvagem, galera! Do Kazar, maneiro pra caramba aquilo. Kazar era o Tarzan da Marvel, já pensou? Os Transformers lá? O curioso é que isso tudo rolou exatamente naquelas 4 primeiras edições. Provavelmente alguma coisa a ver com o contrato com a Hasbro, né? Depois disso, os Transformers nunca mais se encontraram com nenhum outro personagem ou visitaram outro lugar na Marvel. Que pena. Ainda assim, essa minissérie inicial, foi o puro suco da Marvel. Tava ali toda a essência da Marvel. Tinha de tudo. Nesse primeiro arco, a S.H.I.E.L.D. descobriu que os Autobots e os Decepticons tinham aparecido no estado do Oregon. Aí já viu, né? É óbvio que a S.H.I.E.L.D. ia investigar um negócio desse. É o trabalho dos caras. Agora, a presença do Homem-Aranha foi forçação de barra do roteirista. Justamente quando os Transformers chegam lá em Oregon, Peter Parker também estava no local, trabalhando lá pro Clarim Diário. Que coincidência, parece até malhação, né? Vale perceber que nessa época, o Homem-Aranha, ele tava lá com traje negro. Quem é que lembra disso?
Não existia Venom ainda não, era Traje Negro, ok? Ele não tinha, o Traje Negro era o Venom, só tô dizendo que ele não tinha virado Venom ainda. Enfim, na história dos Transformers, o Homem-Aranha se juntou com um Autobot lá conhecido como Gears. Aí os dois uniram forças pra salvar um homem, que era chamado de Spike, do vilão Megatron. Na edição seguinte foi revelado que alguns dos Autobots viraram Dinobots, ou seja, eles se transformam em dinossauros. Falou em dinossauro, falou o quê? Terra Selvagem. A Marvel foi malandra pra caramba. Os caras explicaram que os Dinobots, os Dinobots, eram desse jeito porque eles pararam na Terra Selvagem. Pra quem não conhece, fica a explicação, tá? A Terra Selvagem é um local na Marvel em que as criaturas pré-históricas ainda existem. É tipo realmente uma terra selvagem, inabitável, não foi descoberta ainda, ok? E outro detalhe curioso nessa história é o surgimento da vilã Circuit Breaker. Você nunca ouviu falar, né? Pois é, nessa trama, o Decepticon Shockwave ele causou muita destruição. Isso acabou gerando lesões terríveis numa jovem mulher. Essa mulher jurou vingança contra os robôs. Não importava se era Autobot, Decepticon, Ultron, Visão, não interessa. Pra essa mulher, robô bom era robô desmontado. Por questões contratuais, o que a Marvel criasse pra essa minissérie seria propriedade da Hasbro. O que a Marvel fez? Batizou a mulher de Circuit Breaker e colocou ela pra aparecer numa edição da Secret Wars. Foi uma forma que a Marvel encontrou, né, de evitar que os direitos dela parassem nas mãos da Hasbro. O engraçado disso tudo é que Circuit Breaker sumiu. A Marvel deu uma volta na Hasbro pra nada. Deu um migué na Hasbro pra nada, não aproveitou mais o personagem. A vilã nunca mais apareceu em história nenhuma dentro do universo Marvel. Circuit Breaker foi usada só nas histórias dos Transformers mesmo, né? A Marvel manteve os direitos até 1991. Entre 91 e 2002, ou seja, 11 anos, os Transformers sumiram dos quadrinhos. Em 2002, eles passaram a ser publicados pela Dreamwave Productions, mas a editora fechou as portas em 2005. Em 2005, os direitos de publicação dos Transformers foram adquiridos pela IDW Publishing. A IDW Publishing até hoje publica revistas em quadrinhos desses personagens. São 17 anos nas bancas dos Estados Unidos. Só pra fechar aqui, tá? Em 2007, rolou crossover. A IDW Publishing já tinha assumido o controle dos Transformers e chamou a Marvel pro X1. O resultado disso aí foi um encontro explosivo, casca grossa, entre os Transformers e os Vingadores, com participação do Wolverine e do Homem-Aranha. Ali o couro comeu, foi casca grossa. Mas isso já é história para outro vídeo. Se vocês quiserem, eu trago essa treta aqui pro canal também. Basta vocês pedirem aqui nos comentários, ok? E aí, você conhecia esse passado dos Transformers? Tu curte os robôzão lá? Já pensou no encontro dos Transformers com o CM? Impossível não é. O multiverso tá aí, é pra usar mesmo, galera, é multiverso. Então escreve nos comentários se você curtiria o encontro entre os Transformers e o Sam. Eu acho que eu já sei qual é a resposta, mas não sei, né? Tem gente pra tudo. Comentem aí. Se inscreve aqui, pô, tua inscrição hoje vai salvar a casa no dia de hoje. Tão precisando pra caramba, hein, galera? Obrigado por isso. Você, com certeza, inscrito aqui com a notificação, você vai ficar informado acima de tudo. Porque você não precisa assistir todos os vídeos, lógico que não, né? Mas quando surgir um vídeo bacana e só a notícia, você já vai saber, olha o que tá acontecendo, você já fica ligado no que tá acontecendo. Isso que é bacana ter notificação em canal de notícia, né? Principalmente notícia nerd. Valeu, galera, até a próxima. Fui!